Recording in progress. Olá, pessoas! Mais uma vez na contramão. Pergunta: você é uma pessoa disciplinada ou é daquelas que começa, estabiliza e depois desiste? Então, hoje a gente vai falar sobre rotina, tá? Rotina é uma coisa muito essencial, mas as pessoas dão pouca importância a ela. Mas ela é o grande vilão para que você não realize algum projeto que em primeiro momento está na sua mente e que depois ganha vida, você coloca em prática e você não termina justamente porque você não pensou na rotina. Vamos pensar na rotina em duas classificações: a rotina de coisas essenciais e uma rotina nova que você tenta encaixar na sua vida. Qual seria a rotina de coisas essenciais? A sua rotina de trabalho, a sua rotina de estudo, a sua rotina que você tem como ser social, na sua casa ou com sua família. Aí você tem uma nova ideia, é, que ela está apenas no campo das hipóteses na sua mente. Aí você resolve dar vida a esse pensamento. E aí, quando você começa a dar vida, colocando em prática, o que que geralmente acontece? Você se pergunta: eu tenho dinheiro para fazer? Tenho. Eu tenho tempo para fazer? Tenho. Então, eu vou lá e faço. Só que não basta só você ter dinheiro e tempo. Você tem que pensar nas consequências que esse novo projeto que você está dando vida a ele vai acarretar quando você encaixar na sua rotina de coisas essenciais. Vamos usar como exemplo a academia, né? Você resolve, eu quero fazer academia porque eu quero emagrecer, ou porque eu quero ter um corpo bonito, para que as pessoas olhem para mim, ou então para minha autoestima. Aí você pensa, tenho dinheiro? Tenho. Tenho tempo para fazer? Tenho. Então eu vou lá e faço. O problema é que esse novo projeto que você tem de emagrecer ou de ficar com um corpo legal, com o tempo, ele vai sobrecarregar sua rotina de coisas essenciais. Você vai se sentir cansado, porque agora, antes você não tinha academia, agora você tem academia e mais as suas rotinas essenciais, que é ir trabalhar, a sua rotina dentro de casa, e aquilo que você já costumava fazer. E aí, quando você começa a se sentir cansado, você vai pensar, caramba, eu estou cansado. E aí você vai tomar algumas decisões. Uma delas é, bom, eu estou pagando, então hoje eu não vou, né? Então você toma essa decisão. Mas por que que você toma essa decisão? Dentre vários fatores que eu vou citar logo em seguida, um deles é, porque eu estou cansado, né? Trabalho, estudo e faço academia, né? Estou com dor no corpo, alguma coisa assim, então hoje eu não vou, hoje eu estou precisando dormir. Se você tem o poder de decisão de fazer isso uma vez só, quando realmente você estiver muito cansado, isso é natural. Até porque, por exemplo, você poderia tomar essa decisão porque você pode estar com o início de alguma gripe, alguma coisa assim, por estar com déficit de alguma vitamina, tudo bem. Só que às vezes a pessoa faz isso justamente porque precisa ser levado por alguma rotina. Você precisa daquela rotina. Tal dia é academia. Então, e às vezes você não consegue fazer isso sozinho. Tem gente que convida um amigo, vamos fazer academia, porque ela sabe que se ela for sozinha, ela não completa. Então ela chama alguém. Ela já sabe que se ela começar sozinho, ela não vai. Primeiro, às vezes ela não vai porque não tem nem coragem de começar. Então ela chama alguém e fica uma incentivando a outra, ou um incentivando o outro. Tem pessoas que só sabem começar as coisas juntas, né? E tem pessoas que até começam junto, mas não sabe se organizar daquilo que a gente está falando hoje, que é colocar o seu novo projeto, uma nova rotina dentro das rotinas essenciais, que é a sua rotina de trabalho e dentro de casa também. Então, o que eu deixo aqui de contribuição, né? Quando você tiver um projeto novo na sua cabeça, não pensa só se você tem condições de realizar, né? Traduzindo como dinheiro e tempo. Pensa, isso vai me sobrecarregar a longo prazo? A longo prazo eu vou me sentir cansado, que a minha rotina de coisas essenciais vai, vai fazer com que eu desista desse novo projeto? Né? Aí, se a resposta for sim, eu vou dizer já o que você pode fazer. Se a resposta for eu não sei, como é que eu vou saber? Então você entra assim mesmo. Quando isso acontecer, aí você cria maneiras para que você não desista do seu novo projeto. Uma das maneiras vamos ver um fato aqui. Você começa a fazer exercício na academia e aí
Geralmente, qual é a tendência? Se você está levantando pesos, a tendência é você aumentar a quantidade de peso. Se você está fazendo trabalho aeróbico, a consequência é você aumentar. Se você está fazendo outro tipo de trabalho, porque eu não sei os nomes muito técnicos, né? Mas a tendência é sempre você ter um melhor rendimento. Isso vai exigir sempre mais de você, né? E aí o que que acontece? Vai chegar um momento que você vai se sentir cansado. Você não deve tomar a decisão sozinho. Ah, eu estou cansado, então não vou. Ah, estou cansado, eu vou desistir. Para mim não está dando. Não, compartilhe com o especialista. Entregue na mão dele. A pessoa mais próxima é o seu instrutor. Porém, existem academias que têm médicos, né? Ou especialistas lá que pode resolver nessa questão. Por que que o ponto de partida tem que ser o instrutor e não você? Primeiro, se você foi para uma academia, geralmente a pessoa que vai para a academia tem umas que tem foco em disciplina, mas às vezes tem a pessoa que não tem. Então, se você for uma pessoa que não tem disciplina, entregue na mão do seu instrutor. A profissão dele dialoga com a palavra disciplina, né? Geralmente, o instrutor, ele lida com isso. Ele tenta colocar nas pessoas a disciplina de vir para a academia nos dias que as pessoas devem vir, de fazer as séries, né, e os exercícios que devem fazer. Então ele vai entender exatamente o que você está passando. E aí você chega para ele, olha, eu estou gostando muito da academia, estou bem animado, quero chegar no meu objetivo, quero chegar no corpo ideal, tudo, só que assim, eu estou ficando cansado no meu trabalho, eu não estou rendendo no meu trabalho, isso está me deixando desgastado, não tem um meio termo em que eu possa continuar com o meu rendimento, mas não fique desgastado no trabalho, entendeu? E você também tem que ter paciência, porque você não pode chegar e falar assim, não, mas quanto mais eu fizer, quanto mais intenso eu fizer, mais rápido eu vou chegar no seu corpo. Mas será que vai adiantar você querer ir com pressa e ficar desgastado no trabalho? Né? Isso pode prejudicar o seu trabalho, pode prejudicar o seu rendimento em outras coisas, e aí você vai acabar bagunçando tudo. Então, entregue para um especialista, porque ele vai saber, tipo assim, ele vai conversar com você e vai falar, olha, para que você não se sinta cansado, vamos fazer assim e tal. E entregue, entendeu? A situação na mão dele. Porque se você, eu vou até dialogar com outro vídeo que eu fiz, se você começar a dar palpite, não, mas eu quero assim, talvez ele se sinta constrangido e deixe você dar palpite, porque é, se ele não deixar você dar palpite, ele está sentindo que você vai desistir e ele vai perder o aluno. Entendeu? E talvez seja pior para ele, não sei como é que funciona essas coisas na academia. Mas então não chega assim, explica para ele, deixa ele dar o palpite e se não der certo, você chega, olha, a gente fez assim, mas não deu ainda, estou me sentindo cansado do trabalho, até que ele veja uma maneira que você continue seu objetivo e você não se sinta cansado no trabalho. Aí você vai ser uma pessoa que teve um projeto mentalmente, deu vida a ele, foi lá na academia, viu que tinha condições, fez, né, começou a praticar e não vai desistir no meio do caminho porque sobrecarregou as rotinas essenciais que é de trabalho e de vida pessoal. Geralmente, quando você tem um projeto, muita gente não pensa nisso, a pessoa fica no meio do caminho justamente porque esse novo projeto sobrecarregou a rotina essencial, que é geralmente é trabalho, estudo ou a sua vida pessoal. Quando você expõe uma rotina e essa uma rotina sobrecarrega essas rotinas essenciais, a palavra que vem logo em seguida é desistência. Você desiste, porque você coloca na balança, olha, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, e a academia está me deixando cansado. Então, eu tenho que continuar fazendo o que tem que fazer, e quando chegar em casa eu vou dormir, eu vou descansar, porque já o trabalho já me desgasta, né? Agora, pode acontecer o seguinte, às vezes você faz exercício, aquele exercício te deixa num condicionamento em que o seu vigor aumenta e você fica bom para tanto para fazer as suas rotinas essenciais, como também para fazer academia. Isso pode acontecer. Mas não é o que acontece com a maioria, né? O que acontece com a maioria é assim, eu estava fazendo academia, parei. Por que será que a pessoa parou? Porque não aguentou a sobrecarga da rotina essencial. Porque já era difícil para ela manter a rotina essencial, que é trabalhar, né? Ou estudar e fazer, ou trabalhar, estudar e fazer a rotina de casa. E ainda ela colocou mais uma, certo? E aí ele não pensou nisso. E por que também é interessante você pensar nisso? Porque você pode descobrir que você não fez a coisa certa depois de ter gasto dinheiro,
né? Depois de você ter perdido tempo. Por isso que eu falo, tem três passos que são essenciais. Primeiro, eu tenho condições? Tenho. Tenho tempo? Tenho. O que eu vou fazer vai sobrecarregar a minha rotina essencial? Vai. Ou então, se eu não sei, eu começo, mas se isso acontecer, já fala logo com o seu instrutor, para ele te orientar, passa o problema para ele, certo? Porque geralmente acontece assim, você gosta de ir em academia, não tá cheio de gente, tem gente que é assim, gosta de ir em academia, tá cheio de gente, porque tem gente bonita, gosta de olhar, comprar aquela roupa, né, que você se sente bem, se sente animado, desejado, desejada, né, tô malhando, tô não sei o quê, e aí também é academia que o instrutor não tem condições de te acompanhar de perto, ou às vezes nem tem instrutor suficiente. E aí você está sozinho, entendeu? E aí se você não for disciplinado desse ponto de olhar que é o novo projeto, que é uma rotina que você está conquistando, vai sobrecarregar uma rotina que já faz parte da sua vida, que é essencial, você vai desistir, porque o tempo que sobrar, você não vai querer estar colocando um plano novo, você vai querer estar dormindo, comendo ou descansando, certo? Então, assim, agora, por outro lado, também tem gente que gosta eu gosto de malhar cedo, porque não tem muita gente, eu vou lá, né, fico sozinho e tal. Bom, se tiver um instrutor lá, é bom que você conversa com ele, passa a rotina para ele, é importante ter foco também, para você ter essa disciplina aí. Agora, saindo desse ambiente de academia, para a gente não ficar o vídeo falando só sobre academia, 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 vamos falar na rotina na questão de como você consegue ter disciplina ou se adaptar a uma nova rotina, né? Existe uma técnica que é muito boa, é você encaixar uma rotina que você está conquistando dentro de uma rotina já conquistada. Então, como é que funciona isso? Vou dar alguns exemplos. Digamos que você tem uma rotina de sempre dirigir para algum lugar de manhã e você está lendo um livro, mas você não consegue encaixar um tempo para você ler esse livro. Procura ver se esse livro tem áudio, porque aí no momento que você vai dirigindo, você vai escutando no carro, entendeu? No celular aí, né? Aquele áudio do livro que você quer ler. Porque aquela rotina de dirigir naquele período da manhã é uma rotina já conquistada, você tem que fazer de qualquer maneira, então você já faz, já está dentro de você. Aí você pega uma rotina que você está conquistando, coloca ali dentro, porque essa rotina já conquistada vai englobar a rotina que você está conquistando e você consegue realizar, né? Outra coisa que você poderia fazer, você tem dificuldade de ter uma agenda ou de olhar as coisas, ou você simplesmente vai e faz. Então, coloque aquele calendário, aquela agenda sempre no lugar que você faz alguma coisa todo dia. Por exemplo, geralmente deveria, né? Se você é uma pessoa que não deve, aí é uma coisa grave. Geralmente você escova os dentes todos os dias. Então, coloque o calendário que você usa para checar, para ver o que você vai fazer hoje, lá, né, no espelho do banheiro pendurado. Porque quando você está lá escovando os dentes, já está olhando. Hoje tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, e aquilo. Entendeu? A rotina de escovar os dentes já é uma rotina conquistada. Você faz todo dia. Você sabe que tem que fazer isso todo dia. Se você não faz isso, aí você está num caso grave, né? Então, foi só um exemplo, mas eu tenho um secretário, uma secretária para me avisar. Aí é outra situação. A gente está falando de pessoas que não têm todo esse luxo. A gente está falando de pessoas assim, simples mortais, né? Que cria sua própria rotina e que não tem esse luxo para alguém chegar assim, olha, senhor Josh, né? Hoje você tem reunião com tal coisa. Não estou falando de pessoas assim, tá? Então, assim, como eu falei, pegue uma rotina que você está conquistando e encaixe dentro de uma rotina já conquistada, né? Outra coisa também, se você tem aquela rotina de sempre almoçar no mesmo horário, sempre no mesmo horário, naquela hora, é rotina conquistada. Então, encaixe alguma coisa leve, né? Que não sobrecarregue o seu horário de almoço, nessa rotina já conquistada, entendeu? Porque aí essa rotina já conquistada vai englobar a mais a rotina mais nova. Por exemplo, ler uma página de um livro, né? As pessoas têm o costume de que, se eu sentar para ler ou estudar, eu tenho que fazer isso 1 hora, 2 horas. Não necessariamente, entendeu? Você tem que ver o tipo de vida que você leva. Então, se almoçar, você tem um espaço ali para almoçar de 45 minutos, 1 hora, rotina conquistada. Então, ler uma página do livro depois do almoço, né? Você vai encaixar uma leitura que você não consegue encaixar em tempo nenhum, dentro de uma rotina já conquistada, que é o seu horário de almoço.
entendeu? E aí você nunca falha, porque você sempre almoça todo dia, você sempre come todo dia. Se não dá uma página, meia página, entendeu? É assim, às vezes leva tempo para você ter essa disciplina de encaixar uma nova rotina dentro da sua vida. Você vai encaixando aos poucos, vai encaixando meia página, falando assim da leitura de um livro. Quando você ganhar tiver acostumado, essa rotina de ler meia página estiver internalizada dentro de você, você aumenta para duas ou para uma inteira, né? Primeiro, para depois ir para duas. É assim, encaixar uma rotina que você está conquistando dentro de uma rotina já conquistada. Então é isso, gente. É, a rotina hoje a gente queria abordar no seguinte sentido, que é interessante você pensar se ela vai sobrecarregar a sua rotina essencial, que é a rotina de trabalho ou de vida pessoal. Se você não pensar se essas duas rotinas vão ser sobrecarregadas, pelo seu novo projeto, você vai fazer o seguinte sentido, que geralmente todo mundo faz. Empolgação no início, estabiliza no meio e depois desce e desiste. Entendeu? Agora, se você pensar como você vai fazer para que não sobrecarregue a sua rotina essencial, você vai conseguir manter esse projeto por muito tempo e vai chegar até o final dele, né? Como exemplo, que eu esqueci de citar, eu também era assim, eu começava muita coisa, nunca terminava, começava, nunca terminava. Porque acontecia isso, empolgação, mantinha, dava aquele desânimo, caía, tchau, entendeu? Até que eu percebi que eu tinha que fazer alguma coisa que, quando sobrecarregasse a minha rotina essencial, que era trabalho ou vida pessoal, eu teria que diminuir, né, dar um tempo para poder eu não parar com aquilo ali, certo? Então é isso, encare a rotina nova, né, como uma coisa que você deve pensar. Como você vai encaixar dentro da sua rotina essencial, que é trabalho, vida pessoal, estudo e vida pessoal, para que não sobrecarregue essa rotina essencial, essas rotinas essenciais, e você desista no meio do caminho, né? E para te ajudar, dentre várias coisas que você pode fazer, encaixe uma nova rotina dentro de rotinas que já estão conquistadas, e aí você consegue realizar ela sempre. Ah, eu sempre vou fazer isso aqui na hora tal, que eu já sempre faço aquilo ali. Aí você associa uma coisa à outra e consegue realizar. Então, na contramão, fica por aqui. Amanhã a gente vai ter mais um tema e hoje foi isso. Até mais.